Muito boa noite a todos. Saudamos a todos com a paz e a graça de Deus, em nome de Jesus. Continuamos, então, nesta noite, nosso estudo inspirado no caminho de Emaús, aquele lindo episódio narrado do Evangelho de Lucas, em que Jesus caminha junto com 2 discípulos e, em dado momento, os ensina o que a lei de Moisés, os profetas, em outras palavras do Antigo Testamento, continham e contém até hoje acerca dele, Jesus. Então, hoje ouviremos o querido irmão Johannes Bergmann, professor de seminário teológico, um irmão com uma bagagem bíblica bastante diferenciada, mas principalmente alguém que anda com Deus, que serve a Deus e que depende de Deus na sua vida de uma maneira muito linda e que talvez nem todos nós tenhamos uma experiência como a dele nesse sentido, de uma dependência de Deus. Então, o irmão Bergmann, ele combina profundo conhecimento das Escrituras com uma vivência, com uma vida comprometida com o Senhor, com o serviço do reino de Deus, né? Então, passo agora a palavra a ele, Johannes Bergmann, meu querido irmão, Deus o abençoe. Queremos ouvir o que você tem para contar para nós acerca de Jesus no Antigo Testamento. É contigo. Muito obrigado, irmão Horácio. Obrigado por essa oportunidade de participar aqui. Eu não sei naquilo que foi falado a respeito da minha pessoa, isso de depender de Deus, acho que é a única chance que nós temos. Quem nós somos sem Deus? Sem Ele, nada podemos fazer, e temos essa linda bem-aventurança, já aquela primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que não esperam nada de si mesmos, mas que percebem que dependem totalmente do Senhor. E para esses tem aquela linda promessa. Deles é o reino de Deus, deles é o reinado soberano de Deus, Deus atuando como rei nas suas vidas e dispondo as circunstâncias para que ele consiga se manifestar como rei e nós possamos ver ele como rei no nosso dia a dia. E temos um Deus que nos acompanha no dia a dia, também nesse momento agora, na nossa reflexão. E como o irmão Horácio indicou, eu não sei quantos talvez hoje nos acompanham pela primeira vez nessa série de estudos. Sim, foi lendo o Evangelho de Lucas, naquele dia da ressurreição, que o Senhor Jesus se apareceu a 2 discípulos, 2 seguidores que estavam confusos com tudo aquilo que estava acontecendo, que tinha acontecido. Escutaram, primeiro teve a decepção com Jesus. Nós esperávamos que ele iria resolver o nosso problema, mas agora ele está morto. E com isso morreu a esperança também. E aí escutam de uma ressurreição, e essa confusão toda os acompanha, tristes esses 2 homens, e a eles Jesus se ajunta no caminho e lhes dá umas lindas palavras, umas lindas lições de que eles não precisariam estar desencorajados, porque havia lindas promessas já nas Escrituras. Entre outras coisas, ele diz, não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E aí, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E se a gente pensa que para eles as Escrituras eram o nosso Antigo Testamento, os livros que temos no nosso Antigo Testamento, em cada livro do Antigo Testamento, ele de alguma maneira estava se apresentando. Algo parecido já tinha sido anunciado. João, discípulo de Jesus, numa ocasião, ele fala para os mestres da lei, João capítulo 5, versículo 39, ele disse, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, as Escrituras deles, o Antigo Testamento, testifica de Jesus.
Se voltamos para Lucas, Lucas narra como em outra ocasião o próprio Jesus também diz: agora subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Tudo vai se cumprir. Naquela ocasião do dia da ressurreição, voltando rapidinho só, esses discípulos, depois que reconheceram Jesus, voltaram correndo aqueles 10, 11 quilômetros a Jerusalém e compartilharam o que tinha acontecido, que no caminho tinham se encontrado com o Senhor ressuscitado. E logo, logo, o próprio Jesus aparece no meio deles. E também, novamente, entre outras coisas, ele diz, Lucas 24, versículos 44 e 45, são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E com isso, falando da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, Jesus estava se referindo a todos os livros do nosso Antigo Testamento. E aí, então, lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E esse é o nosso objetivo com esta série de estudos sobre Jesus nas Escrituras do Antigo Testamento. O nosso desejo, a nossa oração, também agora, hoje, é que ele nos conceda essa graça de abrir o nosso entendimento para que também nesse encontro hoje possamos ver Jesus nas Escrituras. Quem já participou já viu diferentes maneiras de abordar esse assunto. Alguma poderia ser olhar nos evangelhos o que está escrito a respeito de Jesus e ver para cada fala, para cada acontecimento, para cada evento, como isso já tinha sido anunciado no Antigo Testamento, e com certeza poderemos achar muitíssimo material no Antigo Testamento descrevendo o que seria no futuro o ministério do Jesus encarnado. Outra maneira é algo que vimos na ocasião passada, que a gente procura um atributo específico de Jesus. No último encontro foi Jesus como rei, e podemos vasculhar em todo o Antigo Testamento e ver como essa ideia de rei associada a Jesus já se manifesta, se revela ao longo de todo o Antigo Testamento. Hoje, sem desmerecer as outras maneiras de abordar o assunto, hoje eu queria fazê-lo de uma maneira um pouquinho diferente. Quando diz que Jesus começou com a lei de Moisés e foi através dos profetas e nos salmos e disse em cada livro o que cada livro falava dele, eu queria fazer o nosso estudo de hoje daquela maneira, começando com Moisés e olhar em cada livro o que diz. Mas não se assustem, hoje vai ser só um livro de Moisés, o livro de Gênesis. E, sim, não é tão familiar no mundo de fala hispana ou em português que Moisés tenha escrito os primeiros livros. A gente conhece os primeiros livros como Pentateuco, os títulos dos livros, os irmãos conhecem, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas em alemão, por exemplo, o meu pano de fundo, esses primeiros 5 livros são chamados de os 5 livros de Moisés. Gênesis é o primeiro livro de Moisés, Êxodo, o segundo livro de Moisés, e assim por diante para todo o Pentateuco. Então, Jesus começou com esses livros de Moisés. E é interessante que mesmo que na teologia às vezes se discuta e se questione que Moisés tenha tido condições de escrever esses 5 livros, com isso que o Senhor Jesus está dizendo, ele está dando toda a autoridade para Moisés, não só como escritor, mas como pessoa. Foi Moisés que foi um personagem real ao entendimento de Jesus, e ele que é a verdade, conhecia a verdade, e é o único que pode nos transmitir a verdade.
o Senhor Jesus dá toda a autoridade, dá todas as credenciais para Moisés para escrever sobre a origem. E narra isso, ou nos apresenta Moisés como um escritor confiável, e podemos ler o que Moisés escreveu com toda certeza, sabendo que é uma narrativa autorizada por Deus, assinada embaixo por Deus, por Jesus também. Mesmo que tenha relatos que hoje parecem fábulas, parecem mitos, pessoas não gostam de acreditar numa criação. É triste, porque acho que precisa de mais fé para acreditar em outras teorias do que acreditar e tomar como verdade aquilo que lemos no livro de Gênesis. Então, queremos começar com Gênesis. Sabemos que o livro de Gênesis, e hoje vai ser só Gênesis, sabemos que no livro de Gênesis começa o relato da criação. E nessa série de estudos, esse relato da criação já foi estudado, e qual foi a participação ativa do Senhor Jesus já naquele momento da criação. Isso foi exposto com muitos detalhes, então eu não vou nem entrar nesse assunto, porque já foi explicado, e quem quiser mais detalhes pode entrar naquele episódio primeiro, nesse canal do YouTube, e vai ver isso. Agora, já que estamos falando da criação, eu gostaria de começar um pouco antes da criação. E não se assustem, eu não quero trazer aqui nenhuma heresia, mas eu gostaria de começar antes da criação. Como é isso? E associar a esse pensamento a ideia da revelação progressiva. A ideia da revelação progressiva é que Deus foi se auto-revelando aos poucos, de diversas maneiras. Deus foi se dando a conhecer gradualmente, assim como o ser humano tinha condições de compreender, de entender. Ele não podia revelar tudo de uma vez. Não existe mente humana capaz de entender Deus, capaz de compreender Deus. E por isso Deus foi se revelando parte por parte na vida das pessoas de uma maneira muito real, muito cotidiana, muito próxima, para que pessoas pudessem entendê-lo. E pensando nessa revelação progressiva, que começou em Gênesis, mas que depois, no Senhor Jesus, se completou e chegou ao seu auge, em Jesus, em seu ministério, com o derramamento do Espírito Santo, e o que esse Espírito Santo foi revelando aos seguidores de Jesus. E aí lemos de que não tudo começou com a criação. Chegou a hora em que a humanidade poderia entender mais. Chegou aquele kairos, aquele tempo apropriado, em que Deus decidiu revelar qual foi o seu propósito eterno, desde antes da criação. E lemos sobre isso através do apóstolo Paulo, que ele mesmo diz que ele recebeu de Deus a graça de revelar esse mistério. E Paulo vai expor um mistério. E se falamos de mistério, não queremos dizer que é um segredo que só alguns poucos podem conhecer. Não. Quando Paulo fala do mistério, ele está falando de algo que poderia ser revelado, mas que só com a iluminação do Espírito Santo poderia ser entendido, e que ficou oculto por gerações, porque as pessoas não estavam em condições ainda de entender. Mas que depois, sim, chegou a hora. E Paulo escreve algo que, desde antes da criação, Deus tinha um sonho. E quem acompanhou episódios anteriores, ele está familiarizado com essa ideia de que quando se fala de Deus no Antigo Testamento, seja na expressão Elohim, por exemplo,
uma expressão que se refere, que é em plural, ou quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele está falando em plural. E não é apenas esse pluralis majestatis, vimos já que se refere a Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, os três participando da criação. E se olhamos para esses três, e se eu falo assim, soa muito vulgar, mas eu quero fazê-lo com a maior reverência no coração. Pensando em Pai, Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que desde antes da criação já estavam juntos, vivendo numa linda harmonia, como se eles tivessem esse desejo. Por que essa harmonia, essa alegria, essa paz que a gente experimenta? Por que essa paz não pode ser multiplicada? E outros podem formar parte disso, dessa bênção que nós temos. Em alemão tem um ditado que traduzido seria mais ou menos como alegria compartilhada é alegria multiplicada. Então, por que essa alegria nossa não pode ser multiplicada e uma grande família poderia fazer parte e curtir essa alegria que nós temos? Então, desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha esse desejo de criar uma família na qual Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estivessem presentes, morando no meio deles e abençoando eles. E foi então pensando nesse sonho, nesse projeto, que Deus prepara o cenário. E aí entra a criação. Para viver isso que Deus sonhava, um lugar apropriado seria necessário. E aí Deus, então, cria este mundo. Deus, através de Jesus Cristo e o Espírito Santo presente também, os três, não é uma forma descritiva, mas o G3, o grupo dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes gosto de pensar nessa triunidade. Esses três estiveram desde o início pensando e participando da criação, preparando o cenário. E dentro dessa linha de pensamento, se a gente olha como transcorreu a criação em etapas, primeiro Deus viu o que estava fazendo e sempre disse que estava bom. Criou o ser humano à sua imagem e semelhança e agora já estava muito bom. Mas nesses 6 dias, a criação ou o projeto de Deus não tinha sido concluído ainda. Mesmo que existam algumas versões bíblicas que, nos primeiros versículos do capítulo 2 de Gênesis, querem dar a entender que Deus concluiu tudo naqueles 6 dias, eu quero com todo respeito dizer que não, Deus não terminou no 6º dia. Lendo Gênesis capítulo 2, os primeiros versículos, diz assim, Gênesis 2, versículos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Só no 7º dia, Deus chega a alcançar o seu propósito. Por quê? Porque Deus descansou. Ele não estava exausto de todo o processo da criação. Não há espaço para pensar que Deus ficou esgotado e não conseguiu mais não dar nenhum passo. Ele precisou sentar e descansar. Não. A criação foi criada por meio da palavra,
deve ter sido uma coisa muito simples para Deus, é só falar e a coisa estava pronta. No dia 7º, ele parou com tudo isso. Agora o cenário estava pronto. O ser humano com quem ele queria compartilhar a sua alegria e as bênçãos estava ali junto. Agora eles podiam curtir a comunhão que Deus sonhava. O início daquele projeto eterno de Deus teve aqui seu primeiro dia, o 7º dia, o dia de comunhão com Deus. E ali sim, Deus conseguiu o que sonhara. O momento em que ele pudesse compartilhar com a sua ainda pequena família essas bênçãos. E esse era um mistério, não dava para entender isso antes, precisaram acontecer muitas coisas até que isso pudesse acontecer. E eu só vou ler para dar uma base para isso na carta aos Efésios que eu mencionei. Na carta aos Efésios, já no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, Efésios, capítulo 1, vou ler do versículo 9 ao 14 e depois continuar até o 23, onde diz, Deus então desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer converger nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, Paulo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Assim, de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O seu Filho glorificado, exaltado, e como Senhor dos senhores, Rei dos reis, que ele já é hoje, desde a sua ascensão, ele está acima de tudo e também acima desta família da fé que Deus criou, que foi o plano de Deus. Na carta aos Colossenses, essa ideia da preeminência de Cristo é sublinhada mais também em Filipenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, lemos a partir do versículo 13. Ele nos libertou, falando do Senhor Jesus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados,
Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. O propósito de Deus, essa linda família de seres humanos criados à sua imagem e semelhança, nos quais essa imagem está sendo restaurada, nessa família, nesse corpo, Jesus Cristo está acima de tudo, ocupando o lugar que, na figura do corpo humano, a cabeça cumpre para com todo o resto. Jesus Cristo, acima de tudo, a preeminência. E esse Jesus já foi anunciado em todos os livros do Antigo Testamento, já seja por meio de profecias, por meio de figuras apontando para Jesus. Existe o linguajar da tipologia, inclusive eventos, objetos que de alguma maneira já estavam anunciando algo que se cumpriria na pessoa e no ministério de Jesus. E se agora vamos voltando para Gênesis, agora sim, depois de ver o cenário um pouco mais amplo, espero não ter sido de escândalo para ninguém, talvez essa ideia de que Deus já desde antes da criação tinha um sonho, um projeto, um propósito eterno. Talvez isso foi novo, mas está ali, dá para ler com toda a calma novamente, não só a carta aos Efésios, mas muito mais da revelação no Novo Testamento. Qual é a primeira ocasião em que no Antigo Testamento, além de falar da criação, há uma palavra que possa estar se referindo a Jesus? E eu não sei qual é a sua formação bíblica, eu não sei quanto já ouviu e não ouviu, mas há aqui uma coisa que quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu desconfiei. Achei meio forçado, que já em Gênesis se falasse de Jesus, já isso era uma ideia nova. Normalmente a gente cresce e escuta na igreja, na escola dominical, quem tem o privilégio de participar desde criança, sobre Jesus fala o Novo Testamento. Nos Evangelhos, em Lucas lemos sobre o nascimento e depois sobre a vida dele, a gente lê no Novo Testamento. Mas já em Gênesis se fala dele, não só na criação. Quando o ser humano, criado por Deus, à imagem e semelhança, tendo o privilégio de saborear tudo o que naquele lindo jardim Deus tinha criado. Eu não sei quantas árvores frutíferas teria lá, mas de uma diversidade quase milionária, o ser humano podia comer de tudo o que queria. Tudo estava ali para não só o seu sustento físico, o seu prazer, a sua alegria. E existem tantas coisas saborosas que Deus criou. Mas o ser humano não quis permanecer nessa dependência de Deus. Queria se independizar. Queria ele mesmo tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. E Deus permitiu isso. Deus sabia que isso podia acontecer. Ele sabia que isso iria acontecer. Mas Deus correu o risco. Ele não queria um ser humano que o amasse porque era forçado a amar a Deus e não teria outras opções. Deus quer na sua família aqueles que o amam, porque recebem o amor de Deus, se abriram para o amor de Deus e em gratidão por tudo que o Senhor fez, principalmente também na obra de Jesus Cristo na cruz. A resposta, por ter recebido tanto de Deus, a resposta natural é amar a Deus. E Deus queria que as pessoas tivessem essa liberdade, ou de andar pelos caminhos próprios,
mas então sem Deus e sem eternidade com Deus? Ou de participar da família de Deus, da família dos que creem, da família da fé, e curtir, saborear as bênçãos que Deus tem para eles. O ser humano decidiu se independizar, caiu em pecado, se distraiu com aquilo que a serpente, o diabo personificado ali, falou para eles, e com isso, a linda comunhão que tinha com Deus até esse momento, essa comunhão sofreu. Diz ali, Deus já tinha anunciado, o dia que você comer dessa árvore, você morrerá. E essa morte aconteceu. Não aconteceu fisicamente, mas essa morte aconteceu espiritualmente, no sentido de que a comunhão preciosa com Deus, esse relacionamento que era tão bom, esse relacionamento sofreu. Em Gênesis capítulo 3, temos o relato dessa queda. Eu gostaria de ler de Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, quando Deus volta a buscar o ser humano. Diz ali, Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se, Adão e Eva, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E agora vem esse versículo chave, versículo 15, Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Até ali tinha lido esse versículo simplesmente como uma narrativa. Até que eu vi pela primeira vez que aqui já podemos encontrar uma menção de Jesus e do que o Senhor Jesus iria fazer. Que a descendência da mulher já estava anunciando o nascimento de Jesus, a obra de Jesus. E em Hebreus, na carta aos Hebreus, lemos como esta promessa, alguns chamam isso de proto-evangelion, o primeiro evangelho que encontramos na Bíblia. Em Hebreus capítulo 2, do versículo 9 a 15. Hebreus 2, 9 a 15, lemos. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo aos meus irmãos,
declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui, estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a Bíblia. Jesus Cristo iria esmagar a cabeça de Satanás, e foi isso que ele fez. O Senhor Jesus obteve uma vitória total, completa sobre Satanás. E mesmo que Satanás queira enganar, fazendo-nos entender que ele ainda tem poder, ele já está derrotado. Ele não habita mais. E o Senhor Jesus é o Senhor vitorioso e nos leva com ele nessa vitória. Às vezes, parece que é descrito como que existe o poder de Deus e o poder de Satanás, e parece que os dois estão ali brigando para saber quem é mais poderoso. Queridos, se o poder de Satanás é esse aqui, o poder de Deus é esse aqui, incomparavelmente maior. Não há nessa briga de poderes, não. A vitória do nosso Senhor Jesus, essa vitória já é completa, garantida para sempre. Sim, Jesus esmagou a cabeça dessa serpente. Então, essa é talvez a primeira profecia que temos no livro de Gênesis, em que a vitória de Satanás, a vitória de Jesus sobre essa serpente enganadora já foi conquistada. E realmente, não só aquilo que lemos em Hebreus, também essa promessa foi renovada para Isaac, a mesma promessa foi renovada novamente para Jacó. Temos diversos textos em que podemos achar isso. Mas precisamos avançar também com outras maneiras em que o Senhor Jesus é anunciado. Não só por profecias, mas também por figuras. Temos em Gênesis indivíduos que são figuras de Cristo. De alguma maneira estão representando um papel que depois o Senhor Jesus iria representar também. Pensemos em Adão. Adão como cabeça da raça. Adão foi o primeiro e Jesus foi o primeiro também, o primogênito dentre muitos irmãos depois, para começar algo novo. Também por contraste, através de Adão entrou a morte, mas através de Jesus Cristo a graça de Deus se manifestou. E conhecemos todos o texto de Romanos capítulo 5, que escreve sobre aqueles que foram reconciliados com Deus. Em Romanos 5, versículo 19, diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E no capítulo 5 da Carta aos Romanos temos mais na comparação entre Adão e Cristo. Há ali, aqui em Romanos 5, é por contraste, como o que sofremos graças a Adão, podemos reverter o quadro graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, em quem a graça superabundante foi muito superior ao dano causado por Adão. Em Gênesis, temos uma outra figura misteriosa, Melquisedeque. Alguém que aparece sem que se conheça nada da sua origem, alguém que aparece sem que se saiba nada sobre como continuou a história dele, alguém que aparece a Abraão e está ali, e Abraão reconhece nele Deus.
e o trata como Deus. E Melquisedeque é também uma figura que está representando ou anunciando, antecipando o que seria Jesus. Pensemos já no nome Melquisedeque. Traduzido, o nome significa Rei de Justiça, Rei de Salom, Rei de Paz. E em Isaías temos um anúncio: em justiça reinará um rei, chamará seu nome Príncipe da Paz. Melquisedeque era rei e sacerdote ao mesmo tempo. Sobre Melquisedeque, esqueci de dar a referência, sobre Melquisedeque lemos em Gênesis 14, dos versículos 17 a 20. Sim, é importante ter essa base bíblica para a nossa reflexão. Gênesis 14, versículos 17 a 20. Ali fala, então, de que esse Melquisedeque era rei e era sacerdote. De Jesus, Zacarias fala de que ele se sentará e dominará em seu trono e será sacerdote. E é muito interessante que essa função, esses ofícios de rei e sacerdote, todos numa pessoa só, isso só foi em Melquisedeque e depois em Jesus. Diz de Melquisedeque que era alguém semelhante a Deus, e Jesus era semelhante ao Filho de Deus, Hebreus 7:3 e Hebreus 4:14. Diz-se de Melquisedeque que ele não tinha princípio de dias, nem fim da vida. E de Jesus se diz também em Hebreus 7:25 que ele vive para sempre para interceder por nós. É muito lindo pensar nisso. É uma bênção pensar que também nesse instante em que nós estamos aqui estudando essa parte, o Senhor Jesus está junto ao Pai intercedendo por nós. Quem sabe, Pai, se revela a eles, revela o teu projeto para eles, me glorifica junto a eles como o Senhor tem planejado. E o Espírito Santo abre o entendimento deles para que eles me vejam nas Escrituras. A gente não sabe qual é a oração que nesse momento o Senhor Jesus está fazendo em nosso favor. Mas vale, ele vive para sempre para interceder por nós. E ele permanece sacerdote para sempre. Melquisedeque saiu para receber Abraão depois da sua vitória. E Abraão deu para ele refrigério de pão e vinho, os abençoou, Gênesis 14:18. E assim também, Cristo se aproxima de nós e nos dá a comunhão com Ele mesmo, depois de períodos de conflito em que Ele chegou à vitória. Melquisedeque é uma figura central. Daria para estender muito mais, mas eu estou vendo que o nosso tempo está correndo. Isaac é outra figura que, de alguma maneira, está tendo características muito parecidas com Jesus. Capítulo 22 de Gênesis, Deus se aparece a Abraão e diz: toma agora o seu filho, seu único, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Deus também falou. E Deus tem dado seu filho, seu único. Aquele que estava no seio do Pai. Aquele a quem Deus amava. Abraão teve que levar Isaac para um monte que Deus iria mostrar para ele. De Jesus também se fala em Lucas 23:23, que quando chegaram a um lugar chamado Lugar da Caveira, ali o crucificaram. Abraão sacrificou Isaac. Abraão teve que entregar o seu filho por amor a Deus, aquele filho que amava. Abraão teve que entregá-lo. Deus também teve que entregar o seu filho por amor a nós, para que ele
levasse sobre si tudo aquilo que nos distanciava e nos separava de Deus. Abraão ofereceu seu filho em holocausto, e do Senhor Jesus também se diz que ele foi uma oferta, foi um holocausto por nós. Tomou Abraão a lenha, versículo 6, Gênesis 22, 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre o seu filho Isaque, e ambos caminharam juntos. Também Jesus teve que colocar a lenha que serviria para o seu sacrifício quando ele levou a cruz. Isaque perguntou para o pai: Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá, disse Abraão, e continuavam juntos. A gente não consegue nem imaginar o que isso significava para Abraão. Aquele filho da promessa, aquele filho tão esperado, aquele filho tão amado, tendo que entregá-lo. Será que haveria algum substituto para ele? Nessa idade de Abraão, de Sara, o milagre já tinha acontecido. Será que Deus iria repetir a história? Não sabemos o que aconteceu nesse coração. Abraão teria que entregá-lo. E Jesus vai ser entregue também na cruz. Abraão recuperou seu filho. O Filho de Deus teve que passar pela morte, literalmente. Mas também Deus o recuperou. Temos nessa imagem toda também a figura de um cordeiro. Um cordeiro que, quando Deus libera Abraão de sacrificar Isaque, Deus providencia um cordeiro. Para que Isaque não precisasse morrer, Deus colocou um cordeiro ali. E nós temos também, para esse cordeiro, para que nós não precisássemos morrer, Deus providenciou o cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo e de cada um de nós. Jesus foi esse cordeiro para nós. Pois muito mais daria para dizer dessa ilustração de Abraão com seu filho Isaque. Temos outra figura em Gênesis que, de alguma maneira, antecipa Jesus, José. José mostra o caráter e a vida de Cristo. Só escrevendo em grandes detalhes, vemos ele amado por seu pai, vendido por seus irmãos ao preço de um escravo, tomando a forma de escravo, servindo como escravo no Egito, resistindo a tentações, Jesus também resistiu a tentações, condenado injustamente, Jesus também condenado injustamente, posto no cárcere, mas depois entendido como príncipe e salvador, dando o pão de vida ao mundo. Temos passagens quase paralelas entre a história de José e a história de Jesus. E como, sofrendo pela maldade humana, por amor ao propósito divino, que seria salvar a humanidade, José terminou bem e Jesus também. Teríamos uma ilustração sobre Jesus na arca que Noé edificou. Quando Deus viu a maldade da humanidade e quis destruí-la, ele providenciou um meio pelo qual os que confiavam nele poderiam ser salvos. E isso aconteceu por meio daquela arca que ele mandou construir a Moisés. Temos outro exemplo na figura de Rebeca, uma mulher. Rebeca também antecipando de alguma maneira Cristo. Em que sentido? Ela esteve disposta a olvidar o seu próprio povo. Ela saiu do seu lar, da casa do seu pai, saiu para ser esposa daquele de Isaque, que começaria
essa família abençoada que Deus anunciou a Abraão. Teríamos diversas outras aparições, e em um dos encontros aqui já falamos sobre isso, quando o anjo do Senhor aparece em diversas ocasiões no livro de Gênesis, o anjo do Senhor, que talvez para quem ouve isso pela primeira vez, parece muito estranho pensar que o Jesus pré-encarnado estivesse se encarnando por momentos para aparecer ou como anjo invisível, ou como anjo visível, ou como pessoa visível em diversas ocasiões no Antigo Testamento, já no livro de Gênesis. No caminho a Emaús, Jesus explicou para aqueles dois homens como, em cada livro do Antigo Testamento, começando em Gênesis, indo através de todos os livros do Antigo Testamento, como esses livros já estavam falando de Jesus. Aquela caminhada de 11 quilômetros deve ter sido uma experiência preciosíssima para esses dois homens que iam para Emaús. E eles mesmos dizem, ardia o nosso coração enquanto ele falava para nós. E que possa arder o nosso coração também quando a gente vê a linda harmonia e unidade que temos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Deus foi se revelando aos poucos, sempre naquela medida que a capacidade humana tinha para entendê-lo. Muitos mistérios ficaram. Abraão não viu tudo o que, a partir do Novo Testamento, podemos entender do Velho. Mas Deus foi se mostrando. Que Ele continue se revelando nas nossas vidas, nas Escrituras do Antigo Testamento, que possamos olhar para Jesus, olhar para o caráter dele, para o chamado dele, para o ministério dele, e nos alegrar por esse plano maravilhoso que Deus tem de construir uma família em torno de Deus, com Jesus Cristo como cabeça desse corpo. Que Ele nos abençoe nesse sentido. Quero dar espaço para que outros possam se manifestar, comentar, ou Horácio, você gosta sempre dessa parte de buscar aplicações. Deixo esse desafio contigo, Horácio. As escrituras não foram escritas para a gente simplesmente se deleitar na leitura, mas foram escritas para transformar as nossas vidas, para aplicá-las nas nossas vidas. E, sim, de tudo que vimos hoje, que aplicações podemos extrair? Quem está nos acompanhando no chat também pode escrever, pode mandar uma pergunta, algum desafio, algum palpite, fiquem à vontade. Olha, você deixou aí para nós, em particular para mim, uma questão importantíssima aí. Eu vou começar essa resposta, que ela só pode ser começada, de certa forma, jamais terminada por inteiro, né? Mas eu, pelo menos, destacando duas aplicações. É que tudo que Jesus fez e alcançou e alcança está ao nosso alcance pela comunhão com Ele. Aplicações práticas. Vitória sobre o inimigo. Nós podemos e devemos, em Cristo, levar uma vida de completa vitória sobre Satanás e os demônios. Porque isso nos é dado, não porque conquistamos, né? Isso nos é dado. Então, mas isso é uma luta, isso não é automático. Precisamos, como aprendo muito com o meu irmão Gilberto Pickering, aprender a nos valer da vitória de Jesus em situações concretas, né? E trago aqui um tema, né, que uma questão que tem afligido a muitas pessoas na igreja e fora dela, que ultimamente depressão, tristeza, angústia tem atingido muitas pessoas com muita dureza. E, às vezes, até pessoas muito amadas e queridas por nós estão passando momentos muito difíceis. Mas Jesus venceu essa ação do maligno, Jesus venceu tudo isso. E, olhando para essas pessoas que foram tipos de Cristo, como, por exemplo, José, ele, em muita coisa, é um exemplo a ser imitado, porque Jesus é o nosso exemplo.
Então, na minha cabeça, Jesus é o exemplo. Essas pessoas, em alguns aspectos, já exemplificaram, ilustraram aspectos de Jesus. Então, nisso que elas ilustram Jesus na vida que viveram, elas são exemplo para nós. Então, José é um exemplo fantástico em muitas situações. Você mencionou várias. Então, por exemplo, se alguém está passando uma situação de injustiça, como José e como Jesus, não se desespere, não. E nem se deixe seduzir pelo caminho aparentemente mais fácil, de partir para fazer qualquer coisa errada. Faça isso, não. Assim como Deus, no tempo certo, deu a José a vitória, e a Jesus a vitória plena, ele vai dar a você também. E aí, eu pensando no Abraão, para seguir Jesus, nós temos que tomar a cruz e renunciar a tudo que somos e a tudo que temos. Está lá em Lucas 15. Aliás, Lucas 14, perdão. Lucas 15 são parábolas. Então, como Abraão teve que renunciar ao Isaac, quem é o meu Isaac? Figuradamente, a quem eu devo renunciar em prol de algo muito maior com o Senhor. Cada um de nós temos alguns Isaques, figuradamente, né? E que, em algum momento, seremos como que colocar diante de uma escolha. Você renuncia em prol de Jesus e do reino ou não? Mas, então, as aplicações aí vão, vão longe, muito longe. Mas alguém mais, Luiz, Johannes, querem construir em cima disso? Talvez, pegando o gancho daquilo que você falou sobre Isaac, existem muitos filmes sobre histórias bíblicas, e não todos são muito fiéis ao original, mas num filme eu vi uma coisa que me chamou muito a atenção, quando você fala agora dos sacrifícios que a gente eventualmente deveria dar, dos nossos Isaques. E mostra que naquele filme como Isaac vai ao pai, porque o pai disse que ele deveria oferecer um cordeiro em sacrifício. E Isaac, então, pergunta se pode ser qualquer cordeiro que eles tinham milhares. E aí Abraão diz para o seu filho, não, meu filho, tem que ser esse cordeirinho que você mais estima. E isso me chamou a atenção. Aquelas coisas que não têm importância na nossa vida, é fácil entregar para Jesus. Também, até nas ofertas materiais. Aquilo que sobra, o troco, isso vai para Jesus, tudo bem. Mas dar aquilo que a gente mais aprecia vai mostrar se a gente está disposto a fazer um sacrifício realmente. Se há coisas na nossa vida que competem com o nosso amor a Jesus. Tem coisas que amamos mais do que a Ele, essas é preciso entregar, sim. E aí, o Johannes e Luiz, os que nos ouvem, né? Antes que alguém levante uma questão teológica, não, mas eu não tenho que sacrificar nada, Jesus já pagou e tal. Não havemos que confundir o preço da redenção, que só Jesus podia pagar e de fato pagou. Isso aí nós não temos nada a acrescentar nem a retirar. Isso aí é conta fechada. Estamos falando do nosso caminho de amar o Senhor, de crescer com Ele e nos comprometermos com Ele de fato e de verdade. Não é um sacrifício em prol da minha salvação ou da sua. Mas é algo assim, eu quero realmente andar com o Senhor, como você colocou bem. Deus quer ser amado voluntariamente, e não por uma obrigação imposta como um robô programado, né? Queria também comentar, Johannes, que você chamou a atenção de José como um paralelo com Jesus. Eu nunca tinha pensado muito nisso, faz muito sentido. É muito rico isso, muito, muito bom. E você, para mim, algo ainda mais inédito foi enxergar em alguns aspectos da vida da Rebeca uma certa representação de Jesus. Eu gostei, faz sentido. Ela deixou a casa do pai dela assim e foi. Nem conhecia o Isaac, né? Mas ela foi. E é uma atitude de desapego que Jesus teve, como Filipenses ilustra. Jesus foi desapegado do ser Deus e da comunhão, né, com o Pai. Mas é isso. Luiz,
Brother, algum comentário aí também? Rapidamente, só eu gostei dos comentários que vocês fizeram. Só lembrando da criação, né, que o último dia da criação foi o primeiro do homem na Terra, e era justamente o dia de comunhão com Deus, dando a entender que a vontade de Deus é a comunhão com o homem, que o homem busca essa comunhão com Deus, já que o primeiro dia do homem foi justamente o dia de comunhão com o Senhor, e é isso que o Senhor quer da gente, comunhão com Ele. A gente prioriza essa comunhão. Brother, essa foi boa, nunca tinha pensado nisso, não. Tremendo. Eu quero provocar aqui um pouquinho de nada, só para a gente, né? Talvez haja uma simbologia de Jesus na árvore da vida. Mas aí seria algo bem pontual, mas talvez haja ali uma simbologia, porque diz que se comessem do fruto da árvore da vida, eles teriam, de alguma maneira, uma vida eterna. Não sei, aí eu não vou nem especular como é que seria isso, mas talvez ela possa ser, em alguma medida, uma representação de Cristo, né? Mas fica aí também para a gente meditar. Não, muito bom mesmo. Da minha parte, Johannes, excelente, bom demais. O texto de Hebreus que você leu, né? Lá, você deu uma tradução, ela tem um tempo verbal diferente, que eu só queria deixar aqui, que você sabe de grego muito mais que eu, não sei quase nada, mas quando fala de Satanás, você falou uma tradução que diz que é aquele que tem as chaves da morte e do inferno, e algumas outras traduções colocam esse tempo verbal no passado, aquele que tinha, o que me parece que faz mais sentido, porque Jesus tinha tomado dele, né? Mas como tem uma questão gramatical aí, eu não vou me atrever a dar muito palpite, não. Posso dizer, Horácio, que eu não verifiquei essa tradução. Eu peguei da Nova Almeida atualizada, li direto, vi que vocês estavam usando essa versão em ocasiões anteriores, e por isso peguei essa sem ser bereano, sem verificar se realmente essa era a melhor tradução. O Dr. Bicker já me explicou aqui, eu não decorei os detalhes da gramática lá, mas que ali tinha. Eu vou dar uma olhada, fica a dever de casa para mim, eu vou dar uma olhada nisso para, numa próxima ocasião, só discutir coisas que tem que sair da cabeça. Eu percebi que você deu uma tradução pronta, que não foi esse o seu foco. Não era esse o seu foco agora, de olhar os detalhes com esse enfoque, então tranquilo. Mas excelente, e uau, foi um tour rápido, profundo sobre o Gênesis, e Jesus já estava lá, olha que maravilha, né? Mas alguém tem... tem um comentário do Ney, o Alan, quer ler o comentário aí? Está aqui. O Alan já projetou aí na tela. Acho que Deus construiu os detalhes da história de cada personagem veterotestamentário para conjuntamente apontar e remeter a Jesus, que traria todos os atributos dele. Muito bem. Perfeito. Olha, excelente, excelente. De novo, obrigado, Bergman, obrigado a todos que nos acompanharam. A gravação vai ficar aí, tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. E depois nós conversamos mais. Tem muita coisa rica aí que poderemos assim compartilhar. Eu compartilho contigo, Johannes, da visão de uma revelação progressiva, é o que diz lá em Hebreus, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, e Jesus é a revelação, só que Jesus é o pleno. Se alguém está esperando uma coisa maior que Jesus, esqueça. Não existe, e nunca vai existir. Aquele que é a plena e perfeita revelação já veio, e nada o supera e nem o superará. Então, lindo isso, né? Então, tá bom. Deus abençoe. Obrigado, Bergman. Obrigado a todos aí. Que o Senhor nos ilumine para que o conheçamos e que o amemos. Amém. De fato, de verdade. Amém? Abraço a todos. Tchau, tchau.